Olá pessoal, estamos hoje dando início ao capítulo 11, Notícias do Plano, dando sequência ao bosque, né, o capítulo 10, no Bosque das Águas. Tá tudo acontecendo no mesmo dia, o passeio que o Lísias está fazendo com o André Luiz. Aí ele levou o André Luiz para conhecer o Bosque das Águas e agora eles estavam naquela contemplação sobre toda a beleza do lugar, que eles estão lá no Ministério da União Divina. E o Ulisses sabia que o André Luiz gostaria de conhecer outras regiões do nosso lar, mas nesse dia o Ulisses já não podia, porque já tinha feito um passeio demorado com o André Luiz, então já estava na hora de voltar para o Ministério do Auxílio. Aí eles pegam de novo o aerobus, entram lá. Nesse momento o André Luiz já se sente muito mais confortável dentro do veículo, que no início, na ida deles, ele se sentiu muito desconfortável, mas agora ele estava bem à vontade. Aí ele já vem dentro do veículo perguntando para o Ulisses, fazendo algumas indagações sobre o plano espiritual, principalmente sobre a colônia Nosso Lar. Aí esse que é o capítulo hoje, por isso que chama Notícias do Plano. Aí ele já começa assim, enquanto eles estavam voltando, tá, gente? Dentro do veículo, dentro do aerobus. Aí ele pergunta assim: todas as colônias espirituais são iguais ao nosso lar, com as mesmas características? O André Luiz pergunta isso para o Lísias. Aí o Lísias respondeu: não são não. Cada uma vai ter sua característica própria. Igualzinho acontece na Terra, com as várias regiões que nós vivemos lá na Terra. Então assim, cada região vai ter sua característica, a sua ligação com o povo, cada uma vai ser de um tipo. A mesma coisa as colônias no plano espiritual, tá? Aqui é como na Terra, ele responde. As criaturas se identificam pela sintonia em que se encontram e pela grandeza dos fins que devem atingir. Cada colônia, como cada espírito, permanece em degraus diferentes, ou seja, cada um vai estar num estágio, num momento da sua evolução. Então tem vários tipos de colônias lá. A nossa colônia, ele está falando do nosso lar, buscou inspiração em outras esferas e outros agrupamentos buscam ajuda aqui no nosso lar, para saber como é que foi a formação. Então é assim, o nosso lar é referência para uns, né? E outras mais evoluídas, mais adiantadas, foram referência para o nosso lar, tá certo? Mas ele fala assim: cada organização apresenta suas características próprias. Por quê? Porque para formar uma colônia você precisa de um agrupamento de pessoas que pensam da mesma forma ou que estão na mesma sintonia. Aí esse agrupamento vai ter essa característica, tá? O que a gente deduz disso? Que a colônia é nosso lar, as pessoas que estão ali têm uma mesma um momento evolutivo, uma mesma sintonia, tá mais ou menos todo mundo naquele padrão, porque se não tiver, não entra dentro da colônia, tá certo? Aí o André Luiz pergunta novamente para o Lísias, e ele ainda está dentro do veículo, tá tudo acontecendo lá. Ele fala assim: foi daqui que criaram essa formação em ministérios, aqui do nosso lar, que surgiu esse nome, ministérios, e que criaram essa divisão? Aí ele fala: sim. Os missionários de nosso lar visitaram os serviços de outra colônia, uma colônia chamada Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes da nossa vizinhança. E ali encontraram a divisão por departamento. Mas durante esse processo de construção, eles adotaram o processo de ministério, mas substituíram a palavra por causa que eles achavam que era mais característica do ambiente deles, tá? E eles consideraram essa organização mais expressiva que uma definição espiritual. Então por isso que foi ministérios. Eles preferiram ministérios a departamentos, certo? Mas é uma definição, um conceito lá da colônia Nosso Lar. Aí ele continua explicando, Lísias: a instituição é muito rigorosa com relação à ordem e hierarquia. Ali no nosso lar tudo segue uma ordem e uma hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Diferente da Terra, né, gente? Que a gente vê tanto cargo de favor, lá não. Lá a pessoa tem que ter merecimento, tem que ter postura, né? Então ele está falando aqui, nada tem a título de favor. A pessoa tem que conquistar aquela posição. Por isso que tem uma ordem e uma hierarquia. Somente 4 entidades conseguiram ingressar no Ministério da União Divina. Lá do nosso lar, somente 4 não voltaram a reencarnar, seguiram para a União Divina sem precisar passar pela reencarnação. Entendeu? Em geral, isso o Lísias explicando, todos nós, decorrido longo estágio aqui de serviço e de aprendizado, voltamos a reencarnar para o nosso aperfeiçoamento. Então o que acontece? Está lá no nosso lar,
A maioria, a grande maioria, volta para reencarnar. Fica lá um tempo, aprende, faz um estágio, depois volta para reencarnar. Somente 4 não precisaram desse momento de reencarnação e já foram direto para o Ministério da União Divina, tá? Aí o Ulisses continua explicando. Quando os recém-chegados das zonas inferiores aceitam receber cooperação fraterna, eles ficam no Ministério do Auxílio. Então, quando eles já estão aceitando uma cooperação, uma mudança, eles vão para o Ministério do Auxílio. E quando eles mostram dificuldades em aceitar isso, eles ficam lá no Ministério da Regeneração, que a gente já estudou, que é o mais próximo à zona umbralina, tá certo? E se eles revelam proveito lá no Ministério e tudo mais, eles já, no Ministério do Auxílio, se eles já têm algum proveito do conhecimento, dos cursos que eles estão fazendo lá, eles já vão ser admitidos nos trabalhos do Ministério do Auxílio. Então, primeiro eles ficam ali numa cooperação, depois eles são aceitos no trabalho e eles podem ir para o auxílio, para a comunicação e para o esclarecimento. Então, a pessoa chega primeiro com o aprendizado e depois ela já vai para o trabalho, para o serviço mesmo. Aí ele explica ainda, somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam os trabalhos da União Divina. Então, ou seja, tem toda uma ordem e uma hierarquia, tá? Aí ele vai explicar as tarefas mais ou menos de cada ministério. Olha só, as tarefas de auxílio são mais complicadas, porque lá, né, gente, a pessoa precisa de um devotamento maior e tudo. Ele vai falar de cada um. Ele fala assim, o Ministério da Regeneração são mais uns testemunhos pesados. A pessoa tem que fazer um trabalho mais pesado. Ele fala assim, testemunhos pesadíssimos. Já nos trabalhos da comunicação se exige grande noção de responsabilidade. A pessoa tem que estar ali já com uma outra visão. Então, cada ministério tem um tipo de trabalho. O Ministério do Esclarecimento requisita grande capacidade de trabalho e inteligência. Ele já exige, então a gente já viu que primeiro tem um esforço físico, né? Um esforço mais braçal e depois já vai mudando um pouco. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação, que também já é mais elevado, né? E as atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor. Ou seja, cada departamento, cada ministério vai tratar de um tipo de trabalho, tá? Aí ele continua. Aqui, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que ninguém fique sobrecarregado de trabalho. Mesmo tendo esse tanto de trabalho ali no nosso lar, na colônia Nosso Lar, em todos os ministérios, a lei de descanso ela é observada. Por quê? Para que ninguém fique sobrecarregado e também ninguém quer prejudicar, né? Para não ser prejudicado. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, ou seja, eles observam, eles observam esse descanso, mas observam também o trabalho. E com relação ao repouso, a única exceção aqui é do próprio governador do Nosso Lar. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de Nosso Lar, onde há maior número de perturbações. O que ele quis dizer aqui? Que o governador quase não descansa. E quando ele tem um período de descanso dele, ele vai lá no Ministério da Regeneração, que a gente sabe que os serviços são pesadíssimos, para ele ajudar naquelas mentes mais perturbadas, tá? Então, quando ele está descansando, na verdade ele está trabalhando. Ele aproveita as tarefas de domingo, o governador, depois de orar com a cidade no grande templo, para cooperar com os ministros da regeneração. E ele atende ali os casos mais difíceis. Ele orienta, ele vê aqueles processos, vê como é que vai ser feito cada caso. Então ele dá um novo rumo para esse tipo de trabalho, tá? Isso, gente, é na hora que ele está descansando, tá? Aí, o veículo chegou, o Aerobus chegou lá, pertinho do hospital do André Luiz, tá? E na rua ainda, quando eles estavam conversando, o André Luiz escutou umas músicas assim no ar, belas melodias no ar. Então eles desceram do veículo, do Aerobus, eles escutaram aquela música e tudo. Aí o Lisas, vendo a curiosidade do André Luiz, porque quando eles foram ele já escutou a música, mas agora ele já estava prestando mais atenção. Aí o Lisas explica. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de Nosso Lar. Lá nas oficinas de trabalho, eles colocam a música e toda a colônia escuta, tá? E o governador entende, e toda a governadoria entende, que a música ajuda nas atividades de serviço. Desde então, ninguém trabalha sem essa alegria, a alegria da música, tá? Aí o Lisas foi chamado num serviço de emergência,
E o André Luiz já foi entrando para o hospital, indo para o quarto D. E claro, né, gente, com muitas perguntas ainda, com muitas indagações, mas muito feliz, porque ele já estava recebendo grandes explicações, tá? E aqui a gente termina o capítulo 11 mais uma vez e a gente espera vocês no próximo capítulo. Boa semana e grande abraço!